Olá, pessoal. Hoje no Palavras Jurídicas nós vamos abordar o tema imóveis, compra e venda e locação. Portanto, eu estou aqui com dois profissionais especializados na área. A doutora Tânia Regina Pedro, advogada militante na área de direito imobiliário há mais de 15 anos. E o senhor Rafael Martins, corretor imobiliário e de seguros, há mais de 20 anos. Como vai, Tânia? Olá, Alexandra. Como vai? Tudo bem, e você? Pronta para ouvir as perguntas que você tem a respeito do tema proposto para o dia. Obrigada. Rafael? Olá, doutora Tânia. Olá, doutora Alessandra. É um prazer estar com vocês aqui hoje para poder debater o tema imóveis, tá? E vamos lá às perguntas. Eu gostaria de saber de você, Rafael, como corretor de imóveis, quais são os documentos necessários quando eu quiser fazer a aquisição de um imóvel? Doutora, o principal que eu peço já de início, tá, é a matrícula do imóvel, onde que eu vou recorrer ao cartório de registro para saber a situação do imóvel. Na sequência, verificar como anda lá o IPTU, enfim, todos aqueles documentos que estão arrolados ao imóvel. Porque não adianta você dar início a uma venda e se tiver qualquer problema, o imóvel depois pode embaraçar a venda. Então, acho que o primeiro passo realmente é verificar a matrícula do imóvel se não tem nenhum. Lógico, primeiro a gente conversa com o vendedor lá para ver a situação. Mas, independente disso, a gente primeiro obtém a matrícula do imóvel para saber da situação. Obrigada. E, doutora Tânia, quando existe algum tipo de restrição, que tipo de restrição poderia haver e qual seria a solução jurídica? Bom, ao pegar a matrícula, um quadro que demonstra se esse imóvel tem alguma restrição ou se a pessoa que está vendendo para você é realmente o proprietário. Ou se esse imóvel ainda depende de inventário, tem algumas ações a serem feitas aí para regularizar. Essa primeira notícia não quer dizer que você não possa comprar o imóvel. É só um quadro de como está a situação. E aí o advogado que acompanha o comprador vai tomar todas as iniciativas para liberar o imóvel e colocar à venda. Ele pode ser até só um simples compromisso de compra e venda. Tem muita forma para começar uma negociação da venda do imóvel. Não dá para ter a certeza, naquele momento, esse imóvel está totalmente livre. Depende de algumas pesquisas ainda. Como eu posso saber se um imóvel ele tem alguma dívida, como falou o Rafael de IPTU, ou então se os proprietários têm dívidas trabalhistas ou cíveis? Você poderia me esclarecer? Sim, isso você tira certidões do imóvel, aquela certidão de IPTU da prefeitura, que você consegue hoje muito rápido esse levantamento, e também as certidões de levantamento do cadastro pessoal dos proprietários ou das pessoas que estão querendo vender o imóvel. E, Rafael, aonde podem ser tiradas essas certidões? As certidões, eu normalmente utilizo um despachante porque eles têm uma facilidade mais rápida e com certeza você consegue muito, e além que você agiliza o tempo, que é importante numa venda, tá? Você vai ter as certidões, como a doutora Antônia disse, principalmente se não tem nenhuma ação em cima do imóvel, mas também dos 10, aqui no caso de São Paulo, dos 10 cartórios de protesto, da Receita Federal, enfim, se realmente está livre. Outra coisa que eu acho importante também, se esse imóvel está sendo vendido, se ele está alocado, é muito importante também notificar o locatário se ele tem interesse ou não de primeiro, porque como norma ele tem preferência de compra, e se não foi tomada essas, e pode embaraçar a venda caso ele
não seja notificado. Então ele tem, o primeiro passo, se é um locatário, é fazer a comunicação ao locatário se ele tem interesse ou não de comprar o referido imóvel. E doutora Tânia, como é que o locatário pode exercer o direito de preferência dele? Você pode falar? Se não foi oferecido a ele, ele pode sim pedir a anulação da venda, porque ele tinha preferência na venda. De forma judicial? De forma judicial. Por exemplo, doutora Tânia, mais ainda, uma última pergunta. Se houver dívidas trabalhistas, pode ser até de natureza eventual, é uma boa comprar um imóvel de uma pessoa que tem uma dívida trabalhista? Claro que não. Hoje a Justiça Trabalhista, ela exerce com rapidez a cobrança dos débitos trabalhistas. Então, a primeira coisa que o devedor pode considerar que a Justiça do Trabalho vai cobrar é em cima do seu patrimônio. E o imóvel é um deles. Então, não se deve comprar imóvel sem checar muito bem as dívidas fiscais, as dívidas trabalhistas do vendedor. É muito fácil você retirar uma certidão na trabalhista, no Fórum Trabalhista da Barra Funda, e para poder verificar se não existem débitos ou dívidas trabalhistas em cima do proprietário. Por quê? Não existe direito de preferência, nenhum único imóvel quando se diz respeito a direito do trabalho, direitos trabalhistas. Até porque os empregados são credores quirografários. Igualmente, na área fiscal, com os impostos. E então, uma prática, realmente, como falou o Rafael, se você não puder utilizar um despachante, você mesmo quiser fazer isso, você tem que dirigir-se aos demais fóruns para poder retirar essas certidões de uma forma mais completa, certo? E, Rafael, você já pegou algum caso em que havia demanda em direitos hereditários sobre o imóvel para venda? No momento, realmente, eu estou com 2 imóveis dependendo de inventário. E a gente sabe que o inventário é um objeto hoje, quanto se quer que não há entre as famílias, se há um bom relacionamento, é muito rápido. Você pode fazer em cartório, com a assistência de um advogado, o custo é muito baixo, porque ele apenas vai acompanhar o inventário. Mas, infelizmente, ainda no Brasil, a gente vê que, eu acho que eu não tenho qual é o percentual, mas na maioria dos casos, eu falo porque eu trabalhei em banco muitos anos, fui bancário 23 anos e meio, gerenciei banco 16 anos e meio, e eu presenciei vários casos de família que, antes de morrer o dono da grana, conviviam muito bem. Faleceu um ou o marido ou a mulher, a gente já via a coisa pegar fogo. Então eu acho que é uma precaução muito interessante quando você vai comprar um imóvel que está correndo o inventário. O melhor é realmente convidar todos os envolvidos, fazer uma reunião e ver a melhor maneira para que se possa correr essa venda sem nenhum problema. Ok. Agora, atualmente existe o tal do imóvel na planta. Então, a minha pergunta para os dois seria o seguinte: se você comprar um imóvel na planta e a construtora não cumprir o prazo estipulado para entrega, o que você deve fazer? Você notifica e você pode cobrar perdas e danos através de uma ação judicial. Ok. E o que você teria a falar a esse respeito, Rafael? Eu acho que hoje o mercado está atravessando uma situação apática. Nós temos aí já desde o início de 2015, em função da crise econômica, isso aí, eu acho que o percentual está acontecendo muitos casos de
devolução de imóvel, renegociação, atraso na entrega, porque, lógico, a construtora ela depende de um fluxo de caixa para tocar a obra, e quando começa a ter inadimplência, lógico, e hoje muito mais em função da perca de trabalho, muitos funcionários sendo mandados embora, e isso daí está trazendo um grande problema para as construtoras. Então eu acho que hoje, para quem vai comprar hoje, principalmente, pesquisar muito a situação das construtoras que do empreendimento, porque a gente, até pouco tempo, a gente via aí empresas que você nunca tinha falado em termos de atraso de obra, e hoje está ocorrendo o quê? Porque tem muito empreendimento com entrega de atraso, e como a doutora acabou de dizer, é um direito de quem comprou, se ele requerer, se houve atraso, se ele está pagando aluguel, se ele tem que deixar o imóvel dele, então vai trazer um transtorno muito grande, e é um direito que ele tem de cobrar da construtora o custo que ele está tendo. Se a obra era para entregar em janeiro, foi entregue em junho, são 6 meses aí que ele ficou pagando aluguel, e é complicado. Então, na sua opinião, ele pode entrar com uma ação cobrando esses aluguéis? Com certeza. E hoje a gente sabe que, principalmente as empresas de renome que tem no mercado, como Cirela, mesmo outras de menor porte aí, mas que tem um conceito bom no mercado. Nós temos a Rossi e outras aí que eu tenho inclusive amigos que nem precisaram, eles foram lá na área financeira, renegociaram, e a empresa deu lá um aporte para eles conseguirem, na verdade foi como desconto nas parcelas. Muito interessante. Doutora Tânia, o que são cláusulas abusivas e pré-determinadas, e esses contratos de planta, de imóveis na planta, possuem esse tipo de cláusulas? Infelizmente, o contrato na planta, ele é um contrato de adesão. As cláusulas são impostas, elas não são discutidas uma a uma. Então, elas são favoráveis à construtora e geram, muitas vezes, situações que ficam muito favoráveis a ela e não ao consumidor ou ao comprador do apartamento, da unidade. Você diria que essas cláusulas são abusivas, leoninas? Sim, são com certeza. No contrato de adesão, quando ela prejudica o consumidor e favorece a construtora, ou dá margem a interpretações dúbias, elas são abusivas e são leoninas. Você diria que esta é uma relação de consumo e o Código do Consumidor, ele protege esse comprador? Ele protege. Pode buscar, junto aos órgãos, uma modificação e discutir essas cláusulas até administrativamente. E quando não, sim, o juiz vai decidir aí a respeito da cláusula. E você concorda, Rafael? Olha, não deixa de ser. Na medida que você compra qualquer tipo de bem, não importa ele se é bem fixo, se é bem móvel, não importa, ele tem esse relacionamento. Agora, eu acho que para todo caso, ainda o melhor passo ainda é conversando, porque ninguém quer ver hoje, principalmente já que nós estamos falando em imóveis, as consultoras que mantêm um nome no mercado, ela não quer ver seu nome correndo no jurídico. Eu acho que conversando ainda é o melhor, e a gente tem notado que ainda está se resolvendo sem precisar. Não sei o que vai acontecer daqui 6 meses, porque realmente é muito imóvel aí nessa situação. Agora, quando falamos a respeito de um contrato de financiamento de imóveis, ele é financiado por alguma instituição. O comprador, ele pode pedir a rescisão, e em caso positivo, haverá restituição de valores? Olha, é o caso que eu acabei de falar até agora.
há sim a restituição, ele tem andado em torno da faixa de 60% a 70%, eles falam que até mais, mas eu não tenho, porque eles tentam descontar o máximo, porque tem aquelas despesas fixas quando você fecha o contrato, que eles fazem de tudo, porque já pagaram a intermediação, aquelas despesas que decorrente de um contrato, mas são sim, e para isso aí a doutora vai dizer para você que o Código Civil do Consumidor, ele dá respaldo com relação a esse direito. E hoje muito mais, porque principalmente se for no caso de perda de emprego, a lei está dando uma cobertura ao quem comprou o imóvel. Ok, pelo CDC, que nós estamos sabendo, parece que o percentual é de 25%. Mas ele é respeitado, doutora Tânia? É que as construtoras não respeitam muito esse percentual e acabam cobrando muitas despesas que eles alegam ter sofrido aí essas despesas na intermediação, com as custas da negociação, e nunca fica nesse patamar. Mas o consumidor pode sim ir atrás e tentar conseguir esses 25%, se for o caso, em juízo. Então, para finalizar esse o tema da compra do seu tão sonhado imóvel, eu gostaria de saber quais as melhores dicas para a aquisição de um imóvel na cidade de São Paulo, doutora? Bom, se esse imóvel não for novo, for um imóvel usado, as melhores dicas seriam aqueles cuidados a respeito do imóvel, da sua construção, claro que agrade ao comprador, e também aqueles cuidados, que são muitos, a respeito da documentação, da legitimidade daqueles que estão vendendo, se eles realmente podem vender, se não corre risco nenhum, não tinha nenhum impedimento esse imóvel. Isso é uma boa dica de venda. E o que você acrescentaria para nós, Rafael? Em primeiro lugar, quando se vai se comprar um imóvel, principalmente se é o primeiro imóvel que a pessoa está comprando, cessear, como já foi falado no começo, ter uma assessoria jurídica, tá? Segundo, a pessoa deve primeiro verificar se esse imóvel é na região que ele está comprando. Primeiro, se ele está comprando para morar, lógico que ele vai escolher um local que mais adequado às suas necessidades. Mas se ele pretende, num determinado tempo, já tiver uma intenção de vender, verificar se esse imóvel que ele está comprando é de fácil comercialização. Porque hoje você comprar um imóvel não é comprar um carro, comprar um bem para uso, uma TV, não é nada. Quando você compra um imóvel, um dos primeiros pontos que você tem que olhar, primeiro realmente é o entorno, verificar na região se é de como que está correndo, verificar o prédio, se ele é um prédio que ele tem boa facilidade de comercialização. E segundo, na medida que ele comprar um imóvel, e logo ao cartório fazer o registro do documento que ele comprou, porque tem aquele velho ditado, quem não registra não é dono. Nós falamos aí de acontecimentos que a pessoa compra um imóvel e daí uns dias aparece lá uma trabalhista em cima e ele não registrou, e aí ele, infelizmente, ele vai ter muita dor de cabeça. Então eu recomendo aos meus clientes, eu tenho ainda um hábito que eu tinha já tempo que foi bancário, a gente hoje, qualquer gerente de banco hoje acaba vendendo produtos, né? E você vender aquilo que você compra, porque na medida que você faz um cliente, se atendeu bem o cliente, com certeza ele vai fazer uma indicação se ele foi bem atendido. Então eu acho que hoje cessear de toda a segurança, dar tranquilidade para o comprador, assim você vai ter não só um cliente, mas com certeza vai ter outros no futuro. Já que falamos da venda, vamos ao segundo tópico, que são locações. Doutora Tânia, o que é uma ação de despejo e como ela funciona? Bom, a ação de despejo, ela é proposta sempre que não houver pagamento do aluguel e também nem administrativamente, nem através de uma cobrança amigável,
a ação de despejo é a única forma, é a forma legal, prevista em lei, para você retirar o inquilino do imóvel. É distribuída uma ação, se você não existe a garantia nesse contrato, hoje o inquilino não consegue mais ficar eternamente no imóvel. Existe a tutela antecipada para que ele saia no prazo de 15 dias. Os processos hoje estão muito mais céleres. As ações de despejo é o que se nota aí no dia a dia. Mesmo com um fiador, com outro tipo de garantia, as ações estão indo mais rápidas. E você diria que esse novo Código de Processo Civil, ele está beneficiando mais o locador do imóvel? Sim, está, uma vez que está acelerando, que acelerou o processo de retirada do inquilino, está favorecendo sim ao locador, fica muito mais fácil. Rafael, o corretor que administra a locação para o seu cliente pode entrar com uma ação em seu nome? Olha, quando você está administrando o imóvel, na realidade existe duas maneiras. Muitos locatários, quando ele já tem um número de imóveis maiores, logicamente ele já tem o seu administrador. Então você apenas faz a intermediação, dá toda a assessoria até o fechamento da locação. Faz a vistoria, enfim, aqueles trâmites normais. Agora, quando você administra o imóvel, lógico, se você está administrando, você é o responsável, porque se você está recebendo um valor para administrar o imóvel, você tem que dar toda a assessoria que precisa para que o proprietário receba o valor do aluguel no devido tempo. Para isso, você tem que fazer uma análise criteriosa dos documentos, verificar se o fiador realmente tem capacidade financeira para responder pelo valor da locação, ou, se for o caso, contratar um seguro-fiança, que hoje, infelizmente, é uma garantia que dá muita tranquilidade, mas custa muito caro, e hoje, pela situação que o país atravessa, todo mundo está fugindo do seguro-fiança. Nós temos ainda o depósito calção, que garante a locação por 90 dias, você pode lançar mão desses valores, e nesse tempo você tomar as medidas possíveis. Mas ainda o primeiro passo ainda é você conversar. Eu tenho, graças a Deus, não tenho um número grande que eu administro, mas daqueles que eu administro até hoje, graças a Deus, não tive nenhum problema. Já houve um ou outro caso, um atraso de uma semana, no máximo 10 dias, mas sem nenhum problema. Ok, doutora Tânia, o que você falaria a respeito? A lei hoje está punindo o não pagador. Assim também está ocorrendo nos processos de ações de condomínio. O inquilino tem que tomar um cuidado básico de pagar o seu aluguel em dia, porque não tem mais aquele tempo largo que ele tinha para decidir a sua saída. E as ações têm que as ações são propostas pelo proprietário ou por quem figura como locador no imóvel, nunca pelo administrador, mas quem figura como locador. O locador pode ser um possuidor, que só tem a posse, um cessionário, o sujeito ativo na ação de despejo. Por exemplo, o locatário tem direito à defesa, doutora? O locatário tem direito à defesa quando ele pagou e está sendo cobrado a mais, alguma importância, não está correta, ou se houve alguma incorreção nos pagamentos. Por falta de pagamento seriam essas as alegações. Agora, existe a ação de despejo que é para a retomada do imóvel, que aí ele tem aí sim ele tem uma defesa, mas na falta de pagamento não.
falta de pagamento, ele só se houve algum erro na cobrança. Fim do contrato de locação, se existirem avarias no imóvel, como que o locador pode fazer para cobrar do locatário essas avarias? É essencial, é uma vistoria muito bem feita, relacionar item por item, procurar tirar fotos do imóvel, constar uma cláusula com relação a danos no imóvel. Outra coisa importante é relação à pintura, porque hoje tem muita gente que loca um imóvel, depois ele começa a colocar quadro por aqui, faz tantas coisas que você pega alguns imóveis realmente detonados. Então a vistoria ela é importante. Outra coisa que eu, pelo menos, todos os contratos de aluguéis, eu não deixo, não porque eu trabalhei muito com seguro, mas eu acho que é uma segurança para tanto para o locatário como para o proprietário, o seguro. Ontem mesmo nós tivemos assembleia aqui no prédio e tem um caso aqui no prédio que a pessoa estava fora, como o nosso prédio aqui já tem 10 anos, e houve um caso, mais de um caso já, que a bacia, a caixa acoplada começou a estourar. Ela tem um tempo de vida e isso, a pessoa é uma médica, ela estava de plantão e estourou e acabou pegando o elevador. E se ela não teve, quem fez a locação não preocupou de fazer um seguro, porque o seguro ele é importante, porque você coloca lá uma cobertura para danos e uma cobertura para responsabilidade civil. E a responsabilidade civil vai exatamente cobrir esse dano. Então, isso traz uma tranquilidade tanto para o proprietário e tanto para o locatário, porque se o locatário fez seguro, ele não vai poder pagar o dano. E se, porventura, o locatário não tiver com que cobrir, quem vai arcar junto ao condomínio é o proprietário do imóvel. Então, essa é a coisa importante, não se fazer uma locação sem o seguro. O seguro hoje é tão barato. Hoje você faz um seguro de um imóvel, porque o que acontece? O condomínio, ele tem um seguro do condomínio que é a parte externa, mas a parte interna é de responsabilidade do proprietário ou do locatário. E se tem o seguro, porque pode também ocorrer um incêndio e atingir outras unidades. Aí é onde que vem a responsabilidade civil. O contrato de locação, ele tem um prazo determinado. Mas se o locatário não quer ficar mais no imóvel antes do término do contrato, existe multa ou se pode entrar num acordo, doutora? Quase todos, claro, a maioria dos contratos tem essa cláusula de um prazo determinado e a saída do locatário antes de terminar esse prazo, obviamente, se prevê uma multa. Essa multa tem que ser proporcional ao tempo que falta. Claro que as partes podem negociar, mas e a multa, se for cobrada, tem que ser proporcional ao tempo que falta. Isso está na lei. E o ajuste do valor do aluguel? Como que ele é feito e ele é baseado em que índice? Os reajustes são pelo IGPM e outros índices oficiais. Você pode optar, mas o prazo é que tem que ser anual. Então, uma vez por ano existe esse reajuste para os aluguéis. Não pode ser menor que esse prazo de 1 ano. E, Rafael, se o locatário achar abusivo o valor do aluguel, o aumento, tem como diminuir o valor ou o locador tem privilégios? Ele pode pedir para o locador diminuir o valor de locação ou o locador pode se negar? Hoje nós estamos atravessando, todo mundo sabe, está atravessando uma situação realmente difícil no país. E isso hoje está sendo muito normal, a renegociação. Nós sabemos agora que nos últimos 2 meses os índices ultrapassaram os 10% de reajuste. Eu só no mês de setembro, eu tive 3 renegociações
não só mantendo, mas reduzindo o valor do seguro, do aluguel. Por quê? Hoje, se você tem um inquilino, um locatário que está pagando direitinho, é muito melhor você manter esse locatário como seu, porque se ele sair, você vai ter dificuldade para alugar nos mesmos valores. Então é melhor você manter um inquilino que está pagando direitinho, renegociar. E eu recomendo ainda que quem procurar fazer um adendo no contrato dessa renegociação para não ter uma cobrança no futuro ou evitar qualquer tipo de coisa. Tanto é bom para o locador como para o locatário. Agora, aprofundando-se mais num contrato de locação, eu gostaria de saber da doutora Tânia como eu posso, como locador, saber se houve a mudança de destinação do meu imóvel, ou então, o que é uma sublocação? No contrato tem todas as cláusulas e uma das cláusulas pode ser a vedação da sublocação, ou transferência a terceiros, ou sublocação. Estando prevista esse impedimento, ele não pode sublocar, sob pena de responder por inadimplemento e por infração contratual e até com multa. Também não pode mudar a destinação que está no contrato. O contrato é vontade entre as partes. O contrato assinado, reconhecida das firmas, com testemunha, faz lei entre as partes. Então, se está previsto assim no contrato, não pode fazer. E se for efetivamente comprovada a mudança de destinação, pode ser rescindido esse contrato? E existe algum tipo de penalidade para o locatário? O locatário responde sempre, a penalidade do locatário é sempre a multa prevista por infração. Essa multa costuma ser 3 aluguéis. E, obviamente, perdas e danos se essa mudança de destinação ocasionar algum tipo de perda ou dano ao imóvel. E a forma de cobrar também é a rescisão contratual e sempre, claro, se não se chegar num consenso, a ação judicial tem como fazer, cobrar essa sanção do infrator, que é a penalidade da cobrança da multa. Rafael, você tem alguma coisa a complementar? Com relação ao assunto agora abordado no final aí sobre o contrato, primeiro que é um contrato, ele tem as cláusulas, elas já dizem tudo por si, mas no meio do caminho você pode renegociar. Agora, quando se muda a destinação, principalmente se você está num prédio, primeiro você tem que respeitar as normas que regem o prédio, porque se você mora num prédio residencial, você não pode ter comércio, enfim, isso aí você além da penalidade você pode ter perante o contrato, você pode também responder perante o condomínio. Você pode receber multa de respeito ao condomínio. Então, é um problema de utilização, destino diferente, ou quando se trata de um contrato residencial, isso aí tem muito problema. Agora, com relação à sublocação, o contrato por si, se lá tem uma cláusula que diz que você pode sublocar, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 imóveis que os proprietários moram fora do país. Então não tem caso, se você está eu tenho um contrato de sublocação, no próprio contrato existe essa cláusula sem problema nenhum. Lógico, a responsabilidade passa a ser minha, porque eu estou sublocando, eu tenho que ater-se às normas que regem o contrato de locação. Para complementar, quais são as suas considerações finais, doutora Tânia? O direito imobiliário é muito amplo, serve para manter a ordem da moradia, a ordem da cidade, tem que se socorrer sempre, é bom usar os conhecimentos de um advogado no caso de contratar uma locação ou para a compra de um imóvel. Também
essa análise do profissional vai sempre servir para evitar prejuízos no futuro. Se informar também através de programas como esse. Hoje tem muitos canais na mídia que informam a lei. O consumidor hoje está até sabendo já muita coisa. Ele pode até não saber profundamente, mas conhece bem os direitos e conhece bem também os limites. E para isso é que serve o nosso programa. Ok, Rafael, suas considerações finais. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que para quem está no ramo, como a doutora Tânia acabou de dizer, você tem todos os meios hoje para saber o que está acontecendo no mercado. Hoje eu estaria fazendo um curso de 3 dias sobre documentação, mas felizmente a gente está aqui hoje participando desse debate, que eu acho que é muito importante levar ao nosso telespectador o que está acontecendo no mercado. Com relação ainda, falando em locação, principalmente para quem administra o imóvel, é preocupar-se não só em administrar, mas procurar saber, pelo menos a cada 6 meses, saber como é que está o pagamento do condomínio. Logo que você faz uma locação, entrar lá na Eletropaulo, saber se foi mudado o número, foi mudado o nome para o locatário da conta de luz, porque também dá dor de cabeça. Apesar que a luz, o cara, se ele não pagou, ele corta, né? Mas não deixa de não ser uma dor de cabeça. Eu tive um caso mesmo que o cara ia transferir, não transferiu, e o cara começou a receber lá a cobrança na casa dele, que aqui o nome dele ia para o Serasa. Então, a nossa preocupação como corretores, mesmo que não estamos administrando, mas é fazer com que a primeira coisa que aconteça é a mudança de nome da conta junto à Eletropaulo da conta de luz. Porque é uma coisa tão insignificante, mas pode trazer um aborrecimento e às vezes por uma coisa boba você pode perder o teu cliente, porque o nome dele, ele pode interpretar que aquela cobrança que ele recebeu por e-mail na casa dele, porque hoje ele está cadastrado lá e hoje é muito rápido isso daí, ele recebe lá que o nome dele está indo para o Serasa e você pode perder um cliente por uma coisa tão insignificante. Então acho que a nossa preocupação não é só receber intermediação, mas assim dar uma assessoria para o nosso cliente, que é o proprietário do imóvel, é quem nos dá o nosso ganho. Ok, internauta. Então, esse nosso programa, ele tem um cunho de utilidade pública e espero que esses 2 temas, entre compra e venda e locação, tenha esclarecido para vocês. Eu quero agradecer à doutora Tânia a presença, ao senhor Rafael a presença, e quero pedir que você acesse ou a nossa página Palavras Jurídicas no Facebook, ou então através da www.tvtudoonline.com.br/palavras jurídicas. Aqui é a Alexandra Budi, estou me despedindo. Até a próxima. E nós estamos aqui com a Rosana de Aquino. Rosana de Aquino, representa Bitcoins. E nós estamos também com o Silvio Alves, da Hotpay. O que é a ClickWeb? Então, a ClickWeb ela é uma agência de convergência digital, tá? E nós trabalhamos com licenças de plataformas, assim como a Microsoft vende licenças do Office, a ClickWeb ela vende licenças da Hotpay, que é uma plataforma de meio de pagamentos, e ela também vende uma plataforma de marketing e publicidade digital. Muito interessante. Você pode explicar um pouquinho mais sobre marketing e propaganda digital? Então, a ferramenta da ClickFriend, ela se compara ao Google AdWords. A principal diferença é que a nossa publicidade ela é ativa e a do Google ela é passiva. A gente tem uma inteligência na ferramenta onde todas as propagandas elas são indicadas de amigos para amigos e é o menor custo de clique da web. Então, algo assim bem interessante
totalmente inovador no mercado. Nossa, que interessante. Nós estamos aqui também com o Dr. Oswaldo e eu gostaria de saber a opinião dele a respeito. Boa noite a todos. Hoje em dia, com a evolução, faz com que não precisemos mais deslocarmos a grandes distâncias para fazermos propagandas de nossos produtos. Porque nós, advogados, por exemplo, nós temos o certificado digital. Não há mais necessidade de muitos papéis. As empresas, por exemplo, hoje é feito tudo via informática. E com a evolução, também o que acontece? O contrafluxo também de pessoas na rua, entendeu? Hoje é tudo feito assim com uma espécie de home office. Escritório dentro do próprio lar, da própria residência. Ok? Rosana, mais uma pergunta. Você acha que a Clique Web, ela pode desenvolver um trabalho de marketing e propaganda digital para o prestador de serviço autônomo, no caso, os profissionais do direito? Sim, na verdade, nós somos ferramenta para todos os públicos, tá? Desde o mercado informal até alto escalão, vamos dizer assim, né? Então, nós somos ferramentas para todos os grupos. Todo tipo de público? Para todos os nichos de mercado. E nós somos especialistas em mercado de risco, tá? Então, todo aquele público hoje que ele está desbancalizado, navegando no Oceano Azul, ele é nosso cliente especial. Nossa, que interessante. E onde se localiza a Clique Web? Na Praça Dom José Gaspar, 134, 13º andar. Você pode nos deixar o telefone? 11 968 37 8283. Muito obrigada. Silvio, o que é a Bitcoin? A Bitcoin é uma moeda, né? E eu estou sabendo que parece que tem um valor de mercado de 692 dólares, é isso? É uma moeda digital que foi criada no primeiro momento no Japão. E a partir daí, ela tem uma volatilidade, é fácil de se pagar qualquer produto, bens ou serviço em qualquer lugar do mundo. Então, tinha uma certa dificuldade, porque assim, você vai num comércio e é um negócio meio elitista, você só pagaria se o comércio tivesse internet e tal, como o cartão de crédito. Então, no início, as bandeiras de cartão sofreram para inserir essa ideia, trocar o dinheiro pelo plástico. Agora, nós estamos inserindo uma ideia de trocar o dinheiro pela moeda, o dinheiro físico pela moeda digital. E ela aceita em qualquer lugar do mundo? Então, a tendência é ser aceita. E como a parceria com o banco, com a Visa, com alguns tipos de meios de pagamento já existentes, então antes eu oferecia num determinado comércio, setores, você aceita Bitcoin? Eu não aceito, mas aceita o cartão? Então ele provavelmente vai aceitar. E aquele que não aceita, a gente tem o trabalho de estar cadastrando ele para ele aceitar novos meios de pagamento. Porque fica uma linha maior. Hoje, o comerciante pode aceitar cheque, dinheiro, boleto, cartões e a moeda nova que é a Bitcoin. E me explica melhor, como é esse cartão? É um cartão de crédito, de débito? É um cartão pré-pago internacional que fica lastreado na moeda Bitcoin. E ela tem já uma conversão automática para você tendo para qualquer moeda que você está no país, local que você está, você saca a moeda do país. Olha, que interessante. Você não precisa levar o dinheiro e você pode pagar com cartão a sua viagem. Um exemplo, você perde o cartão, você paga com o celular, né? Porque é gerado uma carteira eletrônica, essa moeda. Então você pode pagar com uma senha, com o QR Code que é no celular, e o cartão, na verdade, é um suporte para estender onde não aceita. Então, como eu tenho uma conta corrente virtual lastreada na Bitcoin, onde não aceita moeda, aceita o cartão. Então, a abrangência ficou muito mais ampla. Aí é mesmo perguntar onde aceita cartões, qualquer mercado aceita, bares, restaurantes, hotéis, vai aceitar. Então, mesmo que ela não aceite, mas está aceitando indiretamente porque eu estou usando a minha carteira. E há quanto tempo ela já está aqui no país? Então, essa moeda foi criada em 2009, ela valia
menos que $1, valeu $1,50. Hoje, em reais, ela vale hoje $692, em reais está valendo R$2.100. E a nossa amiga Ivanete, que está conosco, no que você acha que a Bitcoins poderia te ajudar, já que você vive no mundo da moda? Boa noite, né? Vai estar me favorecendo quando eu precisar estar levando o meu produto para fora, né? Se eu quiser estar comprando alguma coisa, vai estar me facilitando. A moda, né? Quando eu tiver que comprar, vai me ajudar bastante. Sim. Então, que ela vai ter uma facilidade para estar comprando e vendendo em tempo real. Qual a vantagem do comerciante em receber uma moeda digital? Quando eu pago em moeda digital, você recebe 100% do valor. Um exemplo, eu vou te pagar R$1.000 em moeda digital, eu vou te pagar R$1.000 inteiro. Se eu te pago no cartão, você tem um desconto de uma taxa administrativa, nunca você recebe 100%, você recebe menos 5%, menos 6%, dependendo da forma de pagamento. Quem é o consumidor final? Como eu posso achar a Bitcoin aqui? Então, nós temos uma carteira, uma plataforma de pagamento online que se chama hotpay.club. Você abre sua conta gratuitamente e depois solicita o cartão. E se for comerciante, no caso dela, depois pode solicitar uma maquineta de cartão para poder, tudo que você captura, aí essa plataforma é completa, ela gera boletos, faz câmbio e é multimoedas. Então, você está recebendo no Brasil em reais, mas se você quiser fazer uma cobrança no exterior, você recebe em dólar, na Europa em euros, e no Japão em iene, você tem um alcance global de cobertura de cobrança. Mais uma pergunta, eu me associo, me associo a essa plataforma e eu, como profissional liberal, vou querer disponibilizar para a minha clientela o pagamento dos honorários através de Bitcoin. Como é que eu faço? Como eu vou achar esse meu cliente potencial que vai me pagar através dessa moeda? Então, existe um grupo de investidores que, na verdade, agora os bancos estão atrás de capturar bitcoins. Então, quem tem vai poder sacar em alguns bancos nacionais e internacionais, porque o Santander, por exemplo, lá fora, ele já abre a conta em dólares ou em Bitcoin. E qual a diferença básica? Se você abre uma conta corrente, o dinheiro que está lá ele fica estático, ele não rende. Conta corrente não é investimento. E se você abre uma conta corrente virtual em Bitcoin, ela se valoriza como uma moeda, como o dólar, o euro, só que um exemplo que nos últimos 8 meses ela já quase dobrou o preço. Ela, um ano atrás, estava valendo em torno de R$1.100, R$1.200, hoje ela vale R$2.100. E ontem eu olhei e já estava R$2.200, que tem uma variação, mas ela flutua e sobe, flutua e sobe. E a estimativa é chegar até R$5.000 uma moeda. Parece uma coisa incoerente, mas é o mercado que dita o preço, né? A procura, a oferta e procura. Muito bem, estamos embarcando no futuro, né? Então, você pode deixar o seu contato para quem tem interesse procurar através de você a Bitcoin? Sim, nós estamos no mesmo endereço da ClickWeb e o telefone de contato é 11 98172 2727. O site da carteira de pagamentos é hotpay.club, com B mudo. Pois é, pessoal, agradeço a presença de todos, vamos aqui encerrando a transmissão e muita felicidade, tá? Tchau.